Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula passada de História, nós demos início ao cronograma 1 e eu expliquei para vocês sobre a formação dos reinos bárbaros e o Reino Franco. Hoje eu vou passar a explicação das atividades para auxiliá-los na realização destas. Vamos lá então? O exercício 1 pergunta por que o Império Romano entrou em crise. Por que é importante a gente saber isso, pessoal? É importante saber porque foi a crise do Império Romano que fez com que ocorressem as invasões dos povos bárbaros e que tudo se desestruturasse e desse origem, a um novo sistema que foi o feudalismo. Então, o Império Romano entrou em crise por uma junção de fatores relacionados à diminuição das conquistas, diminuição das riquezas, diminuição dos escravos, dificuldade de administrar um grande império, entre outros fatores, e a invasão dos povos bárbaros. Todos esses fatores juntos fizeram com que o Império entrasse em crise. Então, é nesse sentido que vocês vão fazer a resposta de vocês. Exercício 2. Quem eram os bárbaros para os romanos? Tem essa definição no texto da apostila, façam a leitura do texto, Quem eram os bárbaros? Eu não estou perguntando exemplos de nomes de povos bárbaros. Eu estou perguntando que tipos de pessoas eram consideradas bárbaros, certo? O exercício 3. O exercício 3, pessoal, meu mapinha aqui está colorido para facilitar a visualização de vocês, mas na apostila de vocês ele está preto e branco, tá? A letra A é para vocês listarem alguns povos germânicos que aparecem no mapa. Povos germânicos são povos bárbaros. Então, vocês vão ver vários nomes, aqui no mapinha. E esses nomes eu já citei lá em cima também na apostila. Então, vocês vão copiar alguns nomes de povos bárbaros que vocês visualizam aqui no mapa, tá? A letra B. O mapa, ele é do ano de 510. E aí, eu estou perguntando a que século esse ano é. Será que vocês vão lembrar como é que calcula século? Tá? Quem não lembrar como calcula, pode procurar na internet, tá bom? Pode jogar lá no Google e tentar descobrir a que século pertence o ano 510, tá bom? A letra C é para dizer qual foi o povo que formou um reino importante. Então, assim, de todos os povos bárbaros que tentaram formar reinos, apenas um deu certo. Qual era o nome desse povo que formou um reino e deu certo? É isso que eu quero saber na C. A 4, pessoal, tem uma descrição de um povo bárbaro que era conhecido por ser muito violento. E aí é para assinalar a alternativa de que povo era esse. A 5, pessoal, está perguntando o que a invasão dos povos bárbaros causou na Europa, principalmente ali na região do Império Romano. Quais foram as consequências das invasões dos povos bárbaros? Também apenas uma alternativa correta. A 6, pessoal, está perguntando qual foi o único reino que conseguiu se estruturar, que a gente comentou lá na questão do mapa, e por que os outros deram errado, Por que apenas um reino deu certo e todos os outros fracassaram? A resposta também está no textinho da apostila, é só voltar lá e consultar, certo? Aí depois tem mais um trecho, de explicação, de resumo, e a gente vai para a segunda parte das atividades. Sobre o Reino Franco, responde. Então, vocês vão procurar no texto. Letra A, onde ele se estabeleceu, em que região ele ficava. Qual o nome do rei que unificou as tribos, dando origem ao reino. E qual o nome do rei que tornou o Reino Franco mais extenso da Europa. Então, são respostas curtas que vocês vão achar no texto. A 2, pessoal, vocês vão assinalar o que fator que ajudou o Reino Franco a se fortalecer. O que ajudou com que o reino durasse bastante tempo, fosse um reino poderoso? Ajuda de quem que eles receberam, hein? A 3, pessoal, que estabelecia o Tratado de Verdun e que consequências ele trouxe? Esse Tratado de Verdun ele foi assinado após a morte do Carlos Magno, entre os netos do Carlos Magno. Então, vamos dar uma olhadinha lá o que ele estabelecia. A 4 tem um texto que fala sobre o Carlos Magno, que foi o maior rei, mais importante do Reino Franco. E depois tem algumas perguntinhas que vocês vão tirar a resposta do próprio texto, tá bom? E a 5, por último, nós temos aqui... Por último não, tem mais uma, tem a 6. Então, a penúltima 5, nós temos aqui um caça-palavras. Não precisa copiar o caça-palavras, pessoal, tá bom? Fiquem tranquilos, não precisa copiar e me entregar o caça-palavras. Façam na apostila mesmo e depois o que vocês precisam me entregar são as respostas que vocês vão colocar nas frases que vêm logo em seguida,
tá? Então, as palavras que vocês vão circular são palavras que se encaixam nas frases depois. Então, não precisa me entregar o caça-palavras, não precisa copiá-lo, entregá-lo, porém, as frases que estão embaixo, eu preciso que vocês me entreguem com as palavras corretas encaixadas nela, certo? Então, cada palavrinha que vocês circularem vai se encaixar em alguma frase que vem logo em seguida, tá bom? E a última, vocês vão ler algumas afirmações aqui sobre os povos bárbaros, sobre o Reino Franco, né? Sobre o Carlos Magno, e aí vocês vão completar com V o que for verdadeiro e F o que for falso, certo? Então assim a gente termina o nosso primeiro cronograma de história, façam com capricho, entreguem na data correta e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Até mais!